só repetir o texto constitucional. Então, assim, por isso que é necessário partir da norma jurídica e também partir das pré-compreensões do intérprete para se chegar ao problema. Conrad Reis reconhece, né, a hermenêutica filosófica, ele entende que qualquer interpretação se dá com base numa pré-compreensão. Há justamente essa pré-compreensão, justamente fusão de horizontes. O que isso quer dizer? É a base, é a bagagem que uma determinada pessoa tem, que o intérprete tem, que ele consegue justamente extrair essa interpretação, não somente ao analisar a norma jurídica, mas assim, ele tem uma trajetória, ele tem pré-compreensões, ele tem base, ele tem fundamentação, ele tem um fundamento, né, que ajuda para identificar a norma e para resolver o problema. Então, qualquer interpretação constitucional só se dá a partir da pré-compreensão do intérprete, ou seja, por meio da fusão dos horizontes e do intérprete e do objeto. Então, a gente acaba vendo que há um processo, né? O método de hermenêutica parte do pressuposto, né, de que o processo de compreensão é um processo de concretização, no qual há uma compreensão, há uma interpretação e a aplicação de forma unidas. Ou seja, a gente compreende, aplica e interpreta de forma unida. A gente acaba tendo que fazer... A gente faz isso de forma, delimitada, mas a gente não percebe que a gente está compreendendo, está interpretando, está aplicando para o método de hermenêutica o objeto principal para a hermenêutica, para interpretar o texto constitucional, a Constituição é o principal paradigma interpretativo. O intérprete parte dela, da Constituição, e aplica no caso concreto e na interpretação das leis inconstitucionais, infraconstitucionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma análise conjunta entre pré-compreensão, compreensão e intérprete. Inclusive, é até difícil a gente estabelecer o verbo compreender. Para você, o que é compreender algo? E talvez compreender algo, você compreendendo uma coisa, quer dizer que eu compreendi dessa mesma forma? Por exemplo, eu estou dando aqui uma aula para vocês e vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Ou não, né? Mas eu espero que esteja compreendendo. Mas a compreensão que cada um estabelece acaba acontecendo com base numa pré-compreensão que você já tem. Então, assim, se você tem, por exemplo, estuda muito direito constitucional, vocês vão conseguir compreender de forma bem tranquila o que eu estou falando. Se vocês nunca estudaram esse conteúdo, você fala, nossa, esse professor está falando alemão, não estou conseguindo compreender nada. Mas mesmo você não compreendendo nada, você compreendeu algumas coisas, pequenas coisas. É loucura, né, galera? Mas, assim, é justamente isso que a gente acaba estabelecendo. A conclusão, né, a interpretação é um processo de concretização através de uma fusão de horizontes, ou seja, de uma pré-compreensão, galera. Quando compreendemos as normas constitucionais, já interpretamos e a aplicamos, ou seja, há um processo conjunto entre compreender, aplicar e interpretar. Compreender, interpretar e aplicar. Perfeito, galera? Tem algum sentido para vocês? Para muitos podem falar, nossa, não tem sentido. Para outros posso falar que tem algum sentido. Mas aí que está, Conrad Reis, no Hermenêutica Concretizador, estabeleceu essa ideia, tá certo? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Bora agora para o que mais cai em prova, galera. Método normativo estruturante. O nome é método normativo estruturante, cai muito em prova, tá certo? E o autor é Friedrich Miller. Friedrich Miller. É o primeiro pós-positivista alemão do direito. O que é que esse método estabelece? A metódica é uma prática que parte do pressuposto de que não se pode confundir o texto da norma. O texto da norma com a norma. Ou seja, há um texto da norma. Nossa, que loucura, né? O que é, professor? É isso mesmo, galera. Há um texto da norma com a norma. Ou seja, há a norma constitucional e há um texto da norma constitucional. Qual é o pressuposto da metódica jurídica normativa estruturante? De Friedrich Miller. A norma jurídica não se identifica com seu texto. Ou seja, o texto da norma é apenas um ponto né? Apenas um ponto do iceberg. Ou seja, a gente acaba vendo, né, galera, aquele iceberg assim, né? Como é que é? Assim, né? E gigante assim. E pronto, aqui é um iceberg, né? Vamos supor que é um iceberg, né? Então,
texto da norma é o iceberg e a norma é isso aqui tudinho, tá bom, galera? Perfeito? A metódica é uma prática que parte do pressuposto de que não se confunde texto da norma com a norma. A norma é o resultado de um processo de concretização que envolve também um texto. Mas não só isso. A metáfora que se utiliza é o texto da norma é apenas um ponto do iceberg. Ou seja, o texto da norma é isso aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. O texto da norma é isso aqui, tá bom? E a norma em si é isso aqui tudinho. Perfeito? É essa metáfora para se empreender. A norma jurídica é o resultado de um processo de concretização que envolve o texto da norma jurídica, mas não é somente o texto. Exemplo, norma jurídica é maior do que texto legal, perfeito? Norma constitucional é maior do que a Constituição, norma civil é maior do que o Código Civil, norma penal é maior do que o Código Penal. Por que eu falo, galera, e penal é que é bom mesmo, que a gente dá um exemplo bem tranquilo. Penal, né? Norma penal. Norma penal, tá bom? Norma penal, galera, é composta, né, por várias leis, né, em que Código Penal é apenas faz apenas uma delas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei de Drogas, nossa, você consegue ter a letra horrorosa. A galera, eu tenho a letra horrorosa porque eu escrevo pelo mouse, tá bom? Não é pela canetinha, não. Mas também, se fosse pela canetinha, também deveria ser mais ou menos aí mesmo. Não modificar muito, não, viu? Então, assim, vocês conseguem compreender o que é que a metódica normativa estruturante estabelece? Ela cria, inclusive, uma fórmula, galera. Nossa, que loucura. A metódica normativa estruturante cria uma fórmula. É NJ, P é igual a PN mais AN. Ou seja, norma jurídica é o panorama normativo mais o âmbito ou campo normativo. O que isso quer dizer? A norma jurídica é panorama normativo, significa texto da norma com a sua abertura semântica, com várias possibilidades de interpretação, e o âmbito normativo, o âmbito ou campo normativo, significa pedaço ou proporção da realidade que se quer regular. Ou seja, a gente acaba visualizando que, por exemplo, norma jurídica, vamos lá, é igual a o Código Penal mais a, mais a realidade social, ou seja, mais uma seletividade penal, por exemplo. Né? Não só isso, galera, não se resume a isso, mas, por exemplo, a norma penal, né, norma de direito penal, é o Código Penal mais a seletividade penal. Então, assim, vocês conseguem compreender que é necessário entender a realidade social, ou seja, pobreza, desigualdade, violência, ausência de direitos humanos fundamentais, racismo, machismo. É também necessário compreender o texto da norma como uma abertura semântica, ou seja, que a cada norma, o texto da norma é possível estabelecer várias possibilidades de interpretação, ou seja, o Código Penal tem uma interpretação, tem outra interpretação, tem outra interpretação, certo? E assim vai. Então, assim, vocês conseguiram compreender a norma, norma jurídica, acaba sendo maior do que o texto da norma, porque também engloba, né, a realidade social, o pedaço, ou proporção da realidade social. Ou seja, a contextualização, tá bom? Perfeito? E então a norma jurídica, né, é o texto legal, por exemplo, Código Penal, mais assuntos, fatos, contextos, tratados, ou seja, seletividade penal, pobreza, marginalização, desigualdade, machismo. Perfeito? Qual é a norma que se chega, né? Qual é a norma que se chega? Norma jurídica se chega a uma norma decisão para resolver um caso concreto, ou seja, da norma jurídica a gente chega à norma decisão, ou seja, o que o juiz decidiu, e resolve um caso concreto. Norma jurídica aplicada se chega a uma norma decisão, ou seja, a decisão judicial. Perfeito? Galera, é uma loucura, né, galera? Isso é uma loucura, totalmente loucura, né? Mas é o que o autor diz, né, galera? Quem sou eu para criticar?
tá certo? Friedrich Miller, método normativo e estruturante, e ele estabelece essas premissas, tá bom? Perfeito? Galera, falta pouco, viu? Falta pouco. Então, quem tiver aí, qual a resposta? Atualmente, para a interpretação das normas constitucionais, são usados os chamados métodos modernos de interpretação, mais complexos e integrados, balizados pelo pensamento de grande jurista. A propósito, um desses métodos pressupõe que não se pode separar o programa normativo constitucional da realidade. Esse método é conhecido como, a gente já viu aqui, não foi, galera, que norma jurídica é igual a norma legal, né? O texto da norma, mais realidade social. Esse método é normativo estruturante de Friedrich Miller ou não? Agora, vocês percebem que é difícil chegar a compreender. Inclusive, galera, tem prova que eles trocam, né? Então, assim, essa faleza, mas é isso que acontece. Eles trocam científico espiritual e trocam autor. Fica trocando, trocando, trocando. Aí, quando você está numa questão 80, você fica, nossa, eu não consigo me identificar mais nada, velho. Então, é difícil, né? A gente acaba vendo que essa é a resposta, mas a gente acaba vendo que tem que estudar muito, né? Saber qual é o método, quem defende e qual é o conteúdo que defende. E, às vezes, também conhecer as críticas desse método, tá bom? Perfeito? Alguém não aceitou essa questão, galera? Ou alguém fez essa questão? Na verdade, a primeira pergunta é: alguém fez essa questão aqui? E quem fez iria marcar a letra C? Galera, a palavra-chave, né, para determinar, né, para identificar quais são os métodos. Então, assim, normativo estruturante, Frederick Miller. Então, a gente acaba vendo que programa normativo, né, norma diferente de texto, tá bom? Tem que ter preocupação. Norma jurídica, diferente de texto. A gente já viu que, né, que norma jurídica acaba sendo o texto da norma, mas a realidade social, contexto social. Científico espiritual, Rudolf Mann, sistema cultural e de valores, né, fatores extraconstitucionais, ou seja, quais são os valores, né, que estão previstos. Eminente concretizador, com Randy Reis, parte justamente da pré-compreensão, né, ou seja, a gente parte da norma, mais pré-compreensões para chegar ao problema. E o tópico problemático, né, Theodor Weger, conjuntos abertos de regras e princípios, forma de argumentação chamada de tópicos e parte do problema, né, para a norma, ou seja, parte do problema para a norma. Primeiro problema, depois a norma jurídica. Perfeito, galera? Alguma dúvida? Essa aqui é bem tranquila, esse método aqui é muito tranquilo. Difícil só falar esse nome, né, do autor, mas o método em si é muito tranquilo. É Estamos aqui esperando por isso. Peter Heibler. Peter Heibler. E a tese é justamente defende. Olha, galera, tu vai ver, o professor vai colocar cada fala minha dessa, eu boto nas redes sociais e vai me marcar. Aí eu vou repostar, né? Porque eu sou o grande amigo dele, eu vou repostar. Ô, bicho sem jeito, viu? Eu ainda não peguei o nome do autor. Aí, se puder repetir, eu agradeceria. Muito obrigado. Método de comparação, autor Peter Heibler. Peter Heibler. Beleza? Defende o comparativismo. Isso é alemão britânico, isso aí. É meu alemão muito, muito enferrujado. Defende o comparativismo entre vários ordenamentos jurídicos como uma forma de aprendizado constitucional, visando a produção de decisões dotadas de maiores legitimidade e justiça. Galera, com relação a esse método, é muito tranquilo, né? Por que esse método foi criado? Para analisar, a gente fazer a comparação entre vários ordenamentos jurídicos. O método comparativo promove, né? Promove, né? Melhorar, sofisticar a interpretação de normas em um ordenamento. O que ele busca é produção de decisões dotadas de maior legitimidade e justiça, busca o aprendizado, busca desenvolver, né, busca dar um ganho ao conteúdo, ao conhecimento epistemológico, ou seja, um ganho epistemológico. A ideia, né, é você aprender com os outros, né, ou seja, comparando, estabelecendo diálogos com o direito comparado. O Brasil se comparando com os Estados Unidos, o Brasil se comparando com a Alemanha, o Brasil se comparando com a Argentina, o Brasil se comparando com a África do Sul, o Brasil se comparando com a China, o Brasil se comparando com a Bolívia.
utiliza-se o direito comparado, né? O STF utiliza muito isso, partindo do direito comparado Estados Unidos e Alemanha. Galera, eu só acho estranho, e eu acho que acaba não só sendo o meu ponto de vista, mas o ponto de vista do professor Anderson, é porque a gente vai buscar o direito comparado em dois países que têm, tipo, contexto social totalmente diferente do nosso, né? Ou seja, a gente visualiza, né? A gente quer buscar, quer estudar o direito comparado dos Estados Unidos e da Alemanha, mas talvez o nosso contexto social seja mais parecido com o Haiti, Argentina, Uruguai, Paraguai, África do Sul. A gente acaba, às vezes, né, não analisando o contexto social, mas assim, a gente quer estudar o direito comparado de países que se declaram, os grandes precursores do direito, né, contemporâneo, do direito constitucional, do direito penal, do direito e outros ramos de direito, mas a gente sem analisar o nosso contexto. Então, por isso que a gente acaba vendo, né, essa dificuldade. E, inclusive, para a sua noção, galera, vocês querem ganhar legitimidade no discurso, estabeleça um discurso com base em autor alemão, por exemplo, com base em um autor norte-americano. E a gente nem estuda nossos autores brasileiros, né? E critica nossos autores brasileiros sem conhecer. A gente, às vezes, acaba esquecendo um pouco de fazer essas reflexões, né? Por qual motivo a gente ganha legitimidade estudando, né? Autores dos Estados Unidos ou autor alemão, e por qual motivo a gente não estuda, por exemplo, autores africanos? Por qual motivo a gente não estuda autores indianos, autores chineses? Será que eles não escrevem sobre o direito, por exemplo? Só quem escreve sobre o direito é os Estados Unidos e a Alemanha. Então, a gente tem um grande penalista, né? O maior penalista de todos os tempos, Zaffaroni, que está aqui do nosso lado aqui, ó. Então, qual é a crítica ao método comparativo? O método não se desenvolve de forma independente, né? Acaba sofrendo influência pelos demais métodos. Não é um método em si, não estabelece uma perspectiva metodológica própria, ele vale de outros métodos, ele faz a comparação de diversas e a aprendizagem acontece com a comparação, sem fazer relação, sem fazer reflexos dos contextos sociais. A crítica aos métodos hermenêuticos constitucionais são justamente eles são falíveis, porque eles são falíveis porque eles são feitos por seres humanos. Então, a mesma crítica que a gente acaba estabelecendo da hermenêutica jurídica clássica, a gente também estabelece na própria hermenêutica constitucional, que são métodos feitos e criados por seres humanos falíveis. Né? Então, assim, é interessante estudar, porque cair em concurso público, sim, muito importante estudar, mas não conseguir visualizar, não conseguir resolver o problema do subjetivismo e do decisionismo da decisão judicial. Até hoje, a hermenêutica constitucional não conseguiu resolver isso. Não foi a hermenêutica jurídica, não vem ensinar a hermenêutica constitucional. Como a gente vai resolver o problema da subjetividade e do decisionismo das decisões judiciais, né? Então, como a gente estabelece que um caso concreto teve justiça, é por isso que a gente acaba vendo a dificuldade que é. Então, galera, a última questão para encerrar, tá certo? A aula de hoje, a gente já vai em, 4 horas e meia, e eu fiquei de dar ministrar somente 1 hora e meia de aula. Praticamente toda a doutrina constitucionalista cita os princípios e as regras de interpretação enumeradas por Canottilho. Entre os princípios e as regras de interpretação abaixo, assinale aquela que não foi elencada por Canottilho. Claro, isso aqui é uma questão, né, muito difícil mesmo, porque você tem que conhecer Canottilho, né, saber o que ele trata e identificar quais são as interpretações, né, elencadas por Canottilho, né, quais são os princípios e as regras de interpretação elencadas por Canottilho. Galera, para vocês, quais são? Letra A, B, C, D, E. Qual é que vocês chutam? A gente consegue identificar, galera, que a gente consegue identificar, galera, porque qual foi o único método que a gente estudou que a gente não tratou aqui? Unidade constitucional a gente viu, máxima efetividade a gente viu, efeito integrador a gente viu, concorrência prática a gente viu. A gente viu a supremacia da supremacia eficácia, da supremacia eficaz, a gente viu isso.
Alguém viu aqui, galera, o professor falando supremacia eficaz? É difícil, né, quando cai texto de visão do autor, porque a gente tem que ler a obra, tem que saber, e eu acho até bem injusto essas questões, né, porque, mas caem os públicos que está aqui para trazer para vocês, tá bom? Ele não elencou, Canutino não trata da supremacia eficaz, inclusive ele elenca, né, qual é o catálogo dos principais, dos princípios de interpretação adotado por Canutino, né, princípio da unidade da Constituição, princípio do efeito integrador, máxima efetividade, justeza, concordância, princípio da concordância prática, princípio da força normativa, porém ele não apresenta, galera, o princípio da supremacia eficaz, perfeito? Beleza, galera? Turma, estamos encerrando por aqui.